Pode começar, doutora. Bom, então, boa noite a todos. Eu sou a Patrícia, sou presidente do Departamento de Ensino da SOPERJ, e hoje a gente está começando o nosso curso de residentes e a primeira aula é hoje. Então, a gente vai ter duas pessoas falando. A primeira vai ser a Alana Lacerda, que ela é nutricionista e consultora científica da Nestlé. Ela vai falar rapidamente sobre nutrição, uma atualização sobre nutrição infantil. E o segundo palestrante é o Dr. Renato Bataglia, que é médico e advogado. Ele, ano passado, já deu uma aula excelente para a gente, então a gente convidou ele de novo esse ano, que ele vai falar sobre direito médico. Eu vou pedir para todo mundo ficar com a câmera e com o microfone desligado durante as apresentações. Podem mandar perguntas pelo chat que eu vou anotando. E no final, os dois vão estar aqui para responder ao que vocês quiserem, tá bom? E no final, eventualmente, a gente pode abrir a câmera e o microfone também de quem precisar. Mas se preferirem mandar as perguntas pelo chat, tudo bem. Tá bom? Então, a Alana vai começar. Por favor, muito obrigada, gente, por vocês terem aceito o convite, né? E acho que vai ser uma noite muito legal. Obrigada. Boa noite a todos. Eu sou a Alana, sou consultora científica na Nestlé Nutricionista. Vou apresentar a minha tela. Doutora Patrícia, está vendo a minha tela? Oi, doutora, eu estou vendo aqui, ó, Alana. Tá tudo ok, pode continuar. Bom, é um prazer enorme, em nome da Nestlé, estar nessa noite maravilhosa com vocês. O meu objetivo é trazer uma pequena atualização científica na área de nutrição materno-infantil. Então, eu sou nutricionista, sou mestre em biotecnologia, sou pós-graduada em nutrição pediátrica pela Universidade de Boston e especialista em nutrição no início da vida pela Universidade de Munique. E o tema de hoje é manejo nutricional nos transtornos gastrointestinais funcionais. Quando a gente fala de nutrição infantil, nutrição materno-infantil, é sempre válido falar que a gente fala de nutrição nos primeiros 1000 dias, que é a nutrição da concepção até a criança completar os 2 anos. Nesse período, a nutrição tem um papel fundamental para assegurar uma melhor programação e desenvolvimento dessa criança. Mas a literatura mais recente já fala de 1.500 dias, uma nutrição adequada antes da concepção, e fala também sobre os 2.000 dias, que seria a alimentação depois dos 2 anos de idade, completando 5.000 dias para uma melhor nutrição e desenvolvimento dessa criança. E dentre alguns fatores, né, algumas intercorrências que acontecem fisiologicamente nesses primeiros 1.000 dias, são os transtornos gastrointestinais funcionais. E o que seria, então, esses transtornos? São transtornos recorrentes, fisiológicos, que acometem esses lactentes a partir do nascimento, estão relacionados, então, a um início, uma imaturidade do trato gastrointestinal, né? Essa criança está se desenvolvendo e não apresenta sinais de anormalidades em estruturas bioquímicas, né? Algo que vai passar, algo transitório. Esses transtornos, eles são muito comuns e a literatura nos mostra que a cólica, a regurgitação e a constipação são os principais transtornos que acometem esses lactentes. Algumas literaturas trazem sobre transtornos gastrointestinais funcionais, outras transtornos gastrointestinais leves. E os dados nos mostram que 40% desses lactentes apresentam cólica, 67% regurgitação e 27% a constipação. E a literatura nos traz também que esses transtornos gastrointestinais podem estar associados entre eles, né? Nesse estudo de 2018, com 2.747 lactentes, mostrou que 78% desses lactentes apresentaram 2 ou mais transtornos associados e que 17% apresentaram associação entre cólica e refluxo. Nesse momento, né, nessa fase desses transtornos gastrointestinais funcionais, ele afeta como um todo, não somente os lactentes, mas a família e também os pediatras. Então, com os lactentes, existe uma menor hora, né, menor horas de sono, vamos dizer assim, comprometimento da qualidade de vida e maior risco de transtornos gastrointestinais futuros. Para a família, se há uma maior ansiedade, estresse, frustração, muitas vezes mães de primeiras viagem não sabem
lidar com essa cólica, com o choro excessivo, com essa criança regurgitando. Se tem dificuldade no relacionamento familiar, muitos pais brigam, né? Familiares brigam porque as crianças acordam de madrugada, choram. No outro dia, o pai e a mãe têm que trabalhar e muitas vezes isso prejudica o relacionamento, então, da família. Se há 4 vezes mais o risco de depressão pós-parto, dependendo desses transtornos gastrointestinais, a intensidade deles, e aumento de despesas. Muitas famílias querem recorrer a medicamentos para que esses sintomas, né, esses transtornos sejam sanados. E para o pediatra? Então, se tem o maior desafio para lidar, né, com os pais ansiosos, precisa-se fazer faz parte do tratamento, trazer uma tranquilidade para esses pais e maior tempo de consulta utilizada para falar de transtornos. Então, é necessário que se tente, mostre para os pais que esses transtornos são transitórios, são fisiológicos e que eles vão passar e que precisa ter um pouco mais de paciência. E por isso, o manejo assertivo é essencial. Então, a partir do momento que vocês, médicos, avaliarem os sintomas, investigarem as causas orgânicas ou outras doenças, bom, não é, por exemplo, doença do refluxo, trazer uma tranquilização dos pais, se essa criança tiver em aleitamento materno, continuar, né? Então, é a primeira opção e deve ser mantido em todos os casos. Esse aleitamento materno não tem a ver com esses transtornos gastrointestinais funcionais, então é importante que se incentive a mãe cada vez mais, porém, se não puder amamentar, o uso de uma fórmula infantil, uma fórmula especial, acaba sendo mais assertivo. Então, quando falamos de nutrição, na impossibilidade do leite materno e na escolha adequada de uma fórmula para o manejo nutricional desses transtornos gastrointestinais funcionais, alguns pontos da nutrição precisam ser considerados na composição dessa fórmula especial. Um deles é a proteína otimizada, a proteína parcialmente hidrolisada. Então, hoje a indústria já consegue fazer uma modificação no soro do leite da vaca e assim formular, né, trazer a formulação desse leite adequado, né? Então, essa proteína otimizada, ela traz um perfil de aminoácidos mais próximo do perfil de aminoácidos do leite materno. E não só diminuição desses aminoácidos insulinogênicos que contém no soro do leite da vaca, se tem uma redução adequada na quantidade de proteína. Então, na escolha de uma fórmula adequada para os transtornos gastrointestinais funcionais, uma boa proteína, uma proteína otimizada numa quantidade adequada, já se tem uma redução do risco de obesidade e favorece o crescimento adequado. Então, não somente pensar em sanar com os sintomas dos transtornos, mas também pensar com uma nutrição como um todo. Então, a ideia é trazer essa proteína otimizada, parcialmente hidrolisada, para uma melhor nutrição para a criança. Mas, Alana, e o que tem a ver, então, a hidrólise da proteína nesse sentido? Esse estudo mostra, né, foi um estudo prospectivo randomizado e controlado com 175 lactentes, no qual o desfecho foi a duração de choro associada à cólica. As intervenções foram fórmula infantil parcialmente hidrolisada, massagem, chá de ervas, solução de sacarose. E o resultado foi que a fórmula infantil parcialmente hidrolisada reduziu quase pela metade as horas do choro associado à cólica. Outro ponto importante da nutrição dessa criança que vai consumir uma fórmula especial para esses transtornos é a redução da lactose. A lactose é o carboidrato mais abundante do leite materno, é importante fonte energética e contribui para a absorção de nutrientes como cálcio. A lactose possui efeito bifidogênico, ou seja, vai aumentar o número de bactérias benéficas no lúmen, né, dessa criança, importante para a formação da microbiota dessa criança. Se tem uma lenda, né, falando da lactose associada à cólica, mas a literatura nos desvenda, né, traz o que de fato acontece. Nesse estudo duplo cego placebo controlado, randomizado e crossover, com 153 lactentes com sintomas de cólica, eles avaliaram, então, o efeito da dieta com a redução da lactose em relação ao tempo do choro associado à cólica.
E, para nossa surpresa, o resultado foi que o tratamento foi efetivo apenas para 26% dos lactentes em relação à cólica, à lactose e à redução dos choros, né, desses episódios de choro. Então, nos mostra que a lactose, uma redução drástica da lactose na dieta dessa criança não é eficaz, até porque o EFSA nos traz que as fórmulas para lactentes, até para lactentes especiais, exceto a fórmula SL, sem lactose, precisa conter pelo menos 4,5 gramas por 100 calorias de lactose. A lactose é importante, né? Então essa redução drástica não vai ser eficaz nesses transtornos gastrointestinais funcionais. O que a indústria faz hoje? Ela reduz um pouquinho a quantidade de lactose para colocar o amido pré-gelatinizado, que a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente, para atuar na regurgitação, que são os transtornos gastrointestinais que acometem os lactentes. Então, essa redução é muito pouca, porque sabemos da importância da lactose na nutrição dessa criança. E outro ponto importante também a considerar numa fórmula especial para crianças com transtornos gastrointestinais funcionais evidentes é a quantidade e a adição de prebióticos. Nesse estudo prospectivo duplo cego randomizado e controlado, com 144 lactentes, nos mostra que lactentes que consumiram fórmulas com 4 gramas de FOS e GOS tiveram maior frequência de fezes e menor frequência de fezes endurecidas. Então, essa é a quantidade que é considerada para trazer um benefício na saúde, além também de contribuir para a formação da microbiota. E outro ponto importante da nutrição é uma estrutura lipídica exclusiva, né? Então, se essa criança não pode tomar o leite materno numa escolha de uma fórmula adequada, quando a gente fala de estrutura lipídica adequada, o que seria isso? Hoje, a maioria das fórmulas infantis possui o óleo palmítico nas posições SN1 e SN3. Junto com a limpase pancreática, se tem um efeito de formações de sabões de cálcio. O óleo palmítico, ele endurece, forma sabões de cálcio, podendo levar a fezes mais endurecidas, né? Então, hoje a tecnologia já consegue reduzir esse óleo palmítico da posição SN1 e SN3, promovendo assim fezes mais macias. E isso é comprovado nessa meta-análise, que a utilização de fórmulas infantis com redução dos ácidos graxos palmíticos na posição SN1 e SN3 promove fezes mais macias. E por fim, pensando nessa tríade cólica, constipação e regurgitação, essa fórmula especial traz o amido pré-gelatinizado. Então, nessa revisão e meta-análise de 8 estudos com 637 lactentes, mostra que o amido pré-gelatinizado na fórmula reduz até 2 vezes a menos as regurgitações por dia. E lactentes que tiveram uso da fórmula espessada com amido pré-gelatinizado possuíram chances 2,5 maior de não apresentarem a regurgitação ao fim do período da intervenção. Então, o amido pré-gelatinizado é o espessante mais indicado para a regurgitação. Então, de tudo que a gente falou, né, em relação a esse manejo nutricional, nesses transtornos que acometem os lactentes, principalmente nos 3 primeiros meses de vida, né, na impossibilidade do leite materno, que esses transtornos, eles são comuns, são fisiológicos e vão passar, que é importante, né, a tranquilização dos pais mediante a esse período, né, porque eles podem trazer impactos negativos e trazer todo um ambiente prejudicial para o desenvolvimento dessa criança. E que em lactentes que estão usando fórmula infantil, a utilização de uma fórmula especial é uma estratégia importante e efetiva. Então, o meu paciente não pode tomar o leite materno. Ele possui esses transtornos gastrointestinais funcionais 2 ou mais associados. Vou prescrever uma fórmula especial. O que eu devo olhar? Além de todos esses nutrientes, pontos chaves que, né, a gente trouxe aqui, como um todo, outros que vão ajudar no desenvolvimento adequado e trazer uma nutrição melhor nos primeiros 1000 dias dessa criança.
E, de fato, uma fórmula especialmente desenvolvida para cólica, constipação e regurgitação é o melhor caminho nesse manejo nutricional. Eu agradeço a oportunidade de estar com vocês essa noite. Esse é meu e-mail. Fico à disposição ao final para que, se tenha dúvidas, questionamentos ou perguntas em relação aos transtornos gastrointestinais funcionais. Muito obrigada. Obrigada, Ana. Então, vamos agora passar para o doutor Renato. Doutora, só para complementar, que tem 2 pessoas com a câmera aberta, que é a Maiara e a Thales. Só para fechar a câmera, por gentileza. Tá. Boa noite. Posso começar, não? Pode começar sim. Eu vou só reforçar as pessoas para elas fecharem a câmera, mas pode começar. Tá. Acho que eu posso compartilhar a minha tela aqui. Eu queria começar agradecendo a doutora Patrícia Correia, presidente do Departamento de Ensino da SOPERJ, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Diego, me faz uma gentileza. Você quer botar o meu primeiro slide? Diego, está me ouvindo? Alguém está me ouvindo? Estou sem retorno de som. Eu estou te ouvindo. Ah. Só não estou vendo ainda a tela. Oi, a tela ainda não apareceu? Não. Agora sim. Apareceu a tela para vocês? Aqui apareceu para mim. Para mim apareceu também. Bom, quero que ela apareça para mim. Então, como é que eu vou que eu estou compartilhando aqui também. Ó. Okay. Peraí, o senhor aspecto praticamente essa tela que aparece? Isso, é a primeira que está aparecendo. Bom, eu passo a próxima, eu não tenho nenhum conflito de interesse por estar falando aqui hoje. Tá? Mas seria que eu teria que apresentar, doutor, não o senhor, para eu passar o slide. Aí deixa eu só parar de compartilhar. Mudou a tela? Mudou. Eu passei a segunda. Isso, essa é a segunda. Tá. Essa palestra vai ser, vamos fazer legal, porque eu tô com pouco retorno de som, mas acho que vai fluir. Então não tenho nenhum. Estou escutando bem o senhor, tá, doutor? Acho que todos devem estar escutando bem. Muito bem. O que eu faço hoje? Eu não trabalho mais como médico, trabalho apenas como advogado. Trabalho como advogado. Mudou o som. O som está perfeito, doutor. O senhor pode continuar. De médicos, hospitais e clínicas. Tá? O assunto que a gente tem que falar hoje é muita coisa. Então, para ficar didático, a gente optou por usar 2 oportunidades, abusando da SOPERJ. Nós vamos falar alguma coisa hoje. Eu separei um começo, coisas mais básicas, deveres e direitos, obrigações e responsabilidades, perda da oportunidade da chance, como funciona isso no TJ, no CREMES, no CFM. Alguns cuidados que eu pretendo ter. Se vocês gostassem de lei e de jurídico, seriam advogados. Então, falar de aspectos jurídicos para médico é sempre um desafio, é difícil. Então, eu prometo a vocês que não tem juridiquês, não tem linguagem complicada, não tem data vênia, vamos procurar falar da maneira simples, vamos procurar falar de uma maneira sem apavorar médico, por mais que medicina seja uma atividade de risco hoje em dia, mas não há necessidade de apavorar ninguém. Tá? Me preocupa um pouco a época que nós estamos vivendo, é uma época de muita fake news, é uma época de muitos... são tempos difíceis, parece que o juízo crítico está desaparecendo, as pessoas estão... Não sei, a gente, cada vez que eu olho no Zap tem um monte de coisas de um sentido ou de outro, e eu costumo dizer o seguinte: questiona sempre, duvida até do que eu vou falar aqui hoje, procura
Procura revista de bom padrão, revista indexada, procura fonte séria para buscar informação. Tá? Isso acho que é muito importante. Okay? Entrando já no sistema de deveres e direitos, eu fiz um roteirinho para mim, tá? Então, entender como é que funciona o mundo jurídico. Ele é bastante diferente. A cabeça do advogado, a cabeça do juiz é diferente da cabeça do médico. O advogado e o juiz é aquela pessoa que ela olha a lei. O que está na lei é o que está na lei. Eu não acredito que a cabeça do médico seja dessa forma, até porque eu sou médico há 45 anos, né? O médico está preocupado com ética, protocolo, com o bem-estar do seu paciente. Na hora que eu estou atendendo alguém numa emergência, se a lei diz uma coisa contrária que eu estou fazendo, eu digo assim, pior para a lei, eu não quero saber, eu tenho que fazer o melhor pelo meu paciente. Então, são maneiras de enxergar o mundo um pouquinho diferentes. Tá? Isso é importante ter isso dentro da cabeça. Tá? Há um grande equívoco que o mundo jurídico faz quando eles começam a cobrar do médico ciência pura. Os juízes não entenderam ou relutam em entender que medicina é ciência e arte. Tem muito de arte. Lembrar que Galeno, no segundo século da nossa era, já dizia: cura melhor quem tem a confiança do paciente. A gente cansa de ver na prática médicos de excelente padrão técnico, mas eles não conseguem empatizar ou empatizam menos, eles têm alguma dificuldade, eles têm uma relação médico-paciente um pouco mais difícil e uma dificuldade maior de conquistar a confiança do paciente. Então, porque faltou um pouco de arte, faltou isso, faltou essa empatia, faltou saber fazer medicina. Eu sempre pensei e ouvi isso de um grande professor meu, que uma coisa é saber medicina, outra coisa é saber fazer medicina. É um pouco diferente. Então, a gente aprende isso com a prática. Tá? Eu queria começar pelo primeiro conceito básico, tá aqui, deveres e direitos. Todo mundo tem ideia do que é dever, do que é direito, né? Eu falo de brincadeira que nós somos descendentes de eméritos rachadores de crânio. Quer dizer, há 10 mil anos atrás, os nossos antepassados rachavam crânio, invadiam uma tribo do outro lado do rio para roubar mulher, roubar comida, roubar arma, enfim. Nós somos predadores. E chega um momento na história da aventura humana que nós começamos a criar normas. Para que existe a norma? Para facilitar o convívio social. Sem norma, todo mundo vira lei, cada um quer o melhor para si e dane-se o outro. Então, existem normas que permitem o convívio social, é o que torna a nossa vida suportável. Fora disso, não tem condição. Então, quando eu penso em deveres, você tem um dever. E sempre que há um dever, deve haver também um direito ali. Exemplo, meu filho tem o direito de sair para brincar, desde que ele primeiro cumpra o dever dele. Eu tenho direito, o residente tem direito a 30 dias de férias, desde que ele cumpra um ano na residência. Então, quando a gente fala saúde é um direito de todos e dever do Estado, alguém tem um dever, o Estado, para que outras pessoas tenham direito. Okay? Então, é muito fácil entender a noção de dever e direito. É isso? Muito bem. Obrigações e responsabilidades já é um segundo conceito básico que ele vem da decorrência do dever. Quando você entende que o dever é uma obrigação, se você não cumprir o dever, você poderá ser responsabilizado. Okay? É uma coisa. Se o meu filho não fizer o dever de casa, ele poderá ser responsabilizado, poderá sofrer um castigo. Se você chegar atrasado no plantão, você poderá ser responsabilizado. Então, eu só posso falar em responsabilização se havia uma obrigação antes. Tá? Então, são coisas muito básicas que a gente precisa ter. Acho que todo mundo já tem ideia disso, embora não viesse pensando nisso antes. Quando eu falo em obrigações, todo mundo já ouviu falar em obrigação de meio, obrigação de resultado. A obrigação de meio é aquela em que eu faço tudo o que eu posso
para tentar conseguir um resultado. Mas eu não posso prometer, eu não posso garantir o resultado. Essa obrigação de meio. A obrigação de resultado, o nome fala, eu tenho que conseguir o resultado. Um exemplo simples, né? Imagina que eu sou um camarada muito rico e a minha filha vai casar e eu contrato um arquiteto para fazer uma reforma na minha casa e eu combino com ele o seguinte: minha filha vai casar em final de novembro, 30 de novembro. Essa obra tem que estar pronta em 15 de novembro. Isso é obrigação de resultado. 15 de novembro a casa tem que estar pronta. Se a casa não estiver pronta, o resultado não foi cumprido. Na obrigação de resultado, o fim já está estabelecido lá atrás no momento da contratação. Tá? Na obrigação de meio, isso não existe. Eu não sou obrigado a curar o paciente. Minha obrigação é de cuidar. Médico não tem obrigação de curar. Se você ouviu que o médico tem obrigação de curar, foi lá no Chicago Med, foi lá nas séries da TV americana de médico. Médico não tem obrigação de curar. Médico tem obrigação de cuidar. É uma obrigação de meio. Muito bem. Na obrigação de resultado, como eu falei, eu tenho que conseguir o resultado. O fator diligência não é importante. Imagina que eu vou de ônibus, eu vou de avião daqui para Nova York. Se o avião chacoalhar muito, não importa. Se o banheiro está entupido, está cheirando mal, não importa. O que importa na obrigação de resultado é eu saio do Rio de Janeiro na hora tal, chego em Nova York na hora tal, mais ou menos em condições seguras. A companhia aérea cumpriu o resultado. Não importa se a aeromoça é antipática ou simpática, se a comida estava fria, isso não interessa. Então, a diligência não é importante desde que eu consiga o resultado. Na obrigação de meio, ao contrário. Eu fiz tudo o possível, eu fui muito diligente. Então, diligência é fundamental. Quando eu provo a diligência, ainda que o resultado não foi atingido, o médico será inocentado, porque a obrigação é de meio. Tá? A gente pode, mais para o final, sempre perguntam sobre o famoso atendimento médico. Eu sou pediatra, estou no avião, e aí pergunta, tem algum médico a bordo? Porque tem um paciente idoso aqui que apagou. Aí eu penso, eu sou pediatra, vou lá atender. Podemos discutir isso mais lá para frente, porque sempre perguntam isso. O que eu quero que se pense aqui é que não existe obrigação de resultado em medicina. Só que, infelizmente, essa minha opinião não é a opinião majoritária. Tá? A ideia é que todos os procedimentos em medicina são obrigação de meio, mas há 5 exceções que o mundo do direito não admite que sejam obrigações de meio. Para essas 5 especialidades médicas, o entendimento do juiz e dos tribunais é que a obrigação é de resultado. A primeira delas é imagem, radiologia e imaginologia. Né? Existe uma ideia de que se você é o radiologista e você está olhando lá o filme, você não pode errar. Nessa hora aparece um juiz, mas doutor, o senhor não está vendo o filme na sua frente? Como é que o senhor errou o laudo? A minha resposta é, errou porque não é Deus. Porque se acertar sempre, agora mudou. Agora eu sou o Deus da radiologia. Então, queria dizer que porque eu estou vendo uma chapa, um filme na minha frente, que isso é obrigação de resultado, para mim isso não faz sentido. A segunda exceção é anestesia. O mundo jurídico entende o seguinte, o paciente não estava bem? Estava. A técnica está muito evoluída, o estado da arte está fantástico. Ora, se o paciente estava acordado, você apagou, traga ele de volta. Já participei de live em que acabou que eu fui um pouco irônico, foi muito engraçado. Eu falei, olha, eu concordo. No final de muita discussão, eu concordo que a anestesia é obrigação de resultado. Concordo. Aí ficaram me olhando. Se o paciente não acordar no meio da cirurgia berrando de dor, o anestesista cumpriu o resultado. Então, é a tal história. Quando alguém que provavelmente nunca botou os pés dentro de um centro cirúrgico, nunca botou os pés dentro de um CPI, de um hospital, nunca foi ver como é a realidade, quando essa pessoa vem me dizer que a anestesia é obrigação de resultado porque a técnica está desenvolvida, fica difícil a gente contra-argumentar. Mas
Aos poucos nós estamos conseguindo. A terceira exceção é a anatomia patológica. Raciocínio é o mesmo. Doutor, o senhor está com um microscópio poderoso que foi feito pela NASA. O hospital comprou, pagou $200 milhões pelo microscópio. E o senhor está com a peça cirúrgica na sua frente. O senhor errou o laudo do tumor, doutor. O senhor errou a tipificação. Errei. Por quê? Porque não sou Deus. E o último é o análises clínicas, que é o mesmo raciocínio. Eu erro porque não sou Deus. Eu estou vendo a lâmina, mas eu erro se não sou Deus. A discussão aqui, pessoal, tem que ser o seguinte: o erro é grosseiro ou não é grosseiro? O erro é desculpável ou o erro é indesculpável? Existe uma figura na área jurídica que é o homem médio, no caso aqui, o médico médio. Se só o professor, doutor, catedrático que escreveu não sei quantos livros acertar aquele diagnóstico, os outros médicos serão inocentados. Agora, se o médico médio, por exemplo, teria visto aquele tumorzinho na chapa, no filme, o médico que não viu será condenado. Então, a ideia que se discute aqui é: você tinha que ter visto. Em cada 10 médicos, pelo menos a metade veria aquela lesão e você não viu, ou a lesão está lá, está te cumprimentando lá e você não viu, você vai ser condenado. Tá? Então, essa noção de obrigação, de meio obrigação de resultado, ela mexe muito na medicina. Eu deixei de propósito, no final, a cirurgia plástica estética, porque a cirurgia plástica estética, essa não tem perdão ainda. As 4 primeiras que eu falei, imaginologia, anestesia, anatomia patológica e análises clínicas, a gente já praticamente consegue, embora algumas instâncias não concordem, mas a gente vem conseguindo comprovar que a obrigação do médico é de meio. Quando chega na cirurgia plástica estética, ainda o entendimento majoritário é que ela é de resultado. E, de novo, eu continuo achando isso um absurdo. Tá? Aí você ouve coisas fantásticas no mundo do jurídico, que é assim: vem cá, ninguém paga para ficar pior. O médico aceitou operar, sabe aquele nariz que está assim, ó, 1 milímetro assim, desviado? Nessa hora aparece alguém no mundo jurídico que fala: não, isso é uma cirurgia meramente fútil, isso é uma cirurgia estética, essa cirurgia não é necessária. E já que o médico resolveu fazê-la, então ele deve obter o resultado obrigatoriamente. A primeira coisa que eu penso é o seguinte: qual é a autoridade que qualquer pessoa tem para dizer que esse tipo de cirurgia naquele paciente é uma coisa meramente fútil? Qual? Eu acho que se existisse o Supremo Tribunal Mundial, o presidente dele, não tem condição de querer determinar o que é fútil ou não é fútil no meu nariz. Quer dizer que orelha de abano no meu filho é cirurgia fútil, orelha de abano no filho de uma outra pessoa é cirurgia necessária. Qual é o critério? Então, isso para mim também não faz sentido. Tá? Então, ninguém paga para ficar pior, é óbvio. Ninguém paga para entrar num centro cirúrgico e sair pior, é óbvio. Nem por isso a cirurgia é obrigação de resultado. Okay? Então, a cirurgia plástica estética ainda exige esse tipo de cuidado. Tá? Bom, passando para o ponto seguinte, a perda da oportunidade, da chance, é uma coisa razoavelmente nova que está surgindo agora. Essa é uma coisa que vocês precisam conhecer, talvez não tenham ouvido falar. Mas é mais ou menos o seguinte: imagina que eu era pneumologista, minha especialidade foi pneumo. Imagina o seguinte: eu atendo um paciente no meu consultório, só pela história clínica, eu estou vendo que aquilo ali tem grande possibilidade de ser uma pneumonia, pela anamnese. Faço o exame físico, eu já não tenho mais dúvida que aquilo é uma pneumonia. A gente radiografa e eu vejo, está lá bonito, tem uma condensação, vamos dizer, no pulmão direito. Tá. Eu faço uma prescrição, não é uma pneumonia das mais sérias, não precisa de internação, mando o paciente para casa e falo: olha só, você no 10º dia vai radiografar e me traz a radiografia. No 10º dia ele volta e eu vejo que limpou. Não tem mais pneumonia, não tem mais nada, aquele pulmão está limpo. Maravilha. Então eu tinha uma pneumonia em hemitórax direito e eu resolvi a pneumonia dele. Um ano e meio depois,
O senhor está mutado. Ô, doutor, o senhor ligou o mute para o senhor. Está com o microfone mutado. Só ativar o microfone, por favor. É na caixinha, na caixinha. Não tem uma caixinha do lado direito. Isso, aí tem um que tá com um tracinho. É o microfone, deve ter mutado sem querer. Não, o senhor clica e ativa o microfone, por favor. É a caixinha, doutor, aquele que tá do Teams. Abre o Teams de novo, por favor, doutor. O senhor tá só na apresentação. Só para de compartilhar, por favor. Aí tenta ativar o microfone. Tenta ativar, por gentileza. Oi, tá me ouvindo? Agora foi. Agora foi. O microfone do senhor fechou. Puxa, mas como que isso foi fechado? Não Tá sei bom, ok. informar. Pode Ok. compartilhar novamente, por favor, doutor, para não atrapalhar. Ok, vamos compartilhar a tela. Eu acho que eu devia estar nesse slide aqui. Vamos lá, aumenta aqui. Eu estava aqui, né? Eu estava falando sobre Isso. o oficial de justiça que entra no meu consultório e traz uma intimação, o paciente está me processando porque eu não vi um nódulo pulmonar solitário agora em pulmão esquerdo. Como eu não vi esse nódulo há um ano e meio atrás, o paciente e o seu advogado estão argumentando que há uma perda da oportunidade de uma melhor cura ou de uma sobrevida. Essa teoria começou na França, ela custou muito a ser aceita na Itália. No Brasil, a primeira vez que eu li sobre a teoria da perda da oportunidade da chance, eu achei que ela não se aplicava em medicina. Depois eu li um monte de coisa, passei a achar que ela se aplica. E hoje em dia, lendo mais, eu estou cada vez mais convencido que essa teoria não se aplica em medicina. Mas, de novo, o que a gente acha não importa. Importa lá o que os juízes e desembargadores acham. Então, a teoria da perda da oportunidade da chance, ela tá começando a se firmar no mundo jurídico brasileiro. Isso obriga você, médico, residente, staff, não importa. Isso obriga você a olhar o paciente por inteiro, para você não tratar uma pneumonia no pulmão direito e não ver que havia um nódulo pulmonar solitário no pulmão esquerdo, ou para você não tratar uma determinada sintomatologia e não perceber que o paciente tinha outro sinal ou sintoma de outra coisa e você atendeu rápido demais e não viu. Está arriscado a ser processado pela perda da oportunidade da chance. Tá? Então, precisa tomar muito cuidado com isso. É uma outra discussão, por exemplo, o paciente vai fazer uma colonoscopia, e nessa colonoscopia o exame dá normal, nada de digno de nota, mas dá uma perfuração do cólon. Existe perda da chance de uma melhor evolução, perda da chance enfim, há uma perda da chance de um melhor restabelecimento? Veja a diferença. No primeiro exemplo do nódulo pulmonar solitário, eu não botei o nódulo ali, eu não causei o nódulo já estava lá. A discussão aqui, de novo, volta para aquele caso do médico médio. Olhar aquele nódulo pulmonar solitário hoje, um ano e meio depois, que o nódulo está bem maiorzinho, talvez seja fácil. A discussão é, há um ano e meio atrás, quando eu fiz a chapa de controle para acompanhar a evolução daquela pneumonia, o nódulo já estava visível. Se só o professor, doutor, catedrático, chefe de serviço que escreveu o livro é capaz de ver o nódulo, eu serei inocentado. Mas, de novo, se a maioria dos médicos for capaz de ver aquele nódulo, eu serei condenado. Tá? Então, de novo, a discussão do erro grosseiro. Quando eu falo na perfuração de colo, é um erro grosseiro, é diferente. A perfuração de colo não é perda de oportunidade, é erro, porque eu perfurei o colo.
Não ver o nódulo pulmonar solitário não é necessariamente erro, porque eu não botei o nódulo lá, o nódulo é anterior. Essa é a diferença. Ok? Muito bem. Como é que funciona quando a questão de como é o andamento desses processos? Quer dizer, a gente tem a seguinte noção: eu tenho deveres e direitos, eu tenho obrigações e responsabilidades, e eu preciso tomar muito cuidado para não cometer erros grosseiros. Basicamente, é isso que faz com que você não seja processado, seja no Tribunal de Justiça, seja no Conselho Regional de Medicina ou no CFM. Tá? O resumo do resumo, para não estourar muito tempo, no Tribunal de Justiça, como é que isso funciona? Há um juiz, que obviamente não entende nada de medicina, sempre haverá um perito, esse perito sempre é médico, e sempre é médico da especialidade que está sendo discutida. Se é uma alegação de erro médico contra um pediatra, é óbvio que esse perito será um pediatra. Okay? Se estamos discutindo um possível erro médico na área da ortopedia, ainda que seja uma ortopedia infantil, pode ser ortopedista infantil, claro. Tá? Então, sempre há essa preocupação. Há uma série de ritos e você, quando é levado a um tribunal, você já sai perdendo. Você perde sempre. Por quê? As partes, o paciente que está te processando e vocês dois vão rachar meio a meio o honorário do perito do juiz. Então, começa por aí. Então, ainda que você ganhe a causa, você irá ter perda financeira, você terá estresse, perda de tempo, uma série de situações. Então, isso traz a uma ideia que tenha a melhor relação médico-paciente possível. Há uma série de estudos que mostram que quando a relação médico-paciente é muito boa, dificilmente você será processado, ainda que tenha cometido um erro de pequena gravidade. Pedido sincero de desculpa para o paciente, falar a verdade para o paciente, sem usar linguagem técnica demais, porque quando você começa a usar a linguagem muito técnica de medicina, o paciente inseguro começa a achar que você está enrolando ele. Então, seja objetivo, seja franco, seja sincero, converse com o paciente, tenha a melhor relação possível com o paciente, e isso diminui muito a possibilidade de você ser processado, seja na Justiça ou no Conselho de Medicina. No Conselho de Medicina, a gente pode, se a Soperj concordar, ela já concordou em tese, que a gente vai fazer uma outra apresentação daqui a, não sei, X meses, enfim, a gente pode detalhar um pouco mais alguns assuntos, que seria como é o processo no CREMERGE, e essa parte de baixo que eu botei nesse slide, né? Iatrogenia, o mundo jurídico vê iatrogenia, isso aqui é uma surpresa boa, o mundo jurídico vê iatrogenia com mais benevolência do que nós médicos. Tá? Discutir o uso off-label, você está usando a medicação off-label para a qual não tem registro para aquela indicação que você está usando, o uso compassivo de medicação, uma criança numa situação quase que caminhando para uma terminalidade, uma situação extremamente difícil, você pode fazer um uso compassivo, né? Perguntam muito sobre o termo de consentimento informado, tem gente que fala termo de consentimento livre esclarecido, é a mesma coisa. Esse TTDC é termo de tomada de decisão compartilhada, que é uma coisa que também começa a se discutir cada vez mais. Existe um termo de conduta pós-procedimento, no resumo do resumo se você não segue a minha orientação, não posso ser o seu médico. Tá? O Ghost Surgeon, também precisamos falar algo sobre isso, e telemedicina, mídia, etc. Tá? Eu sei que a Soperj preparou 6 casos para mim, então eu queria agora sair dessa tela, tá? E vamos voltar aqui para os casos, depois de discutir os casos, a gente abre para perguntas. Então, vamos ver agora como... É só clicar no slide, doutor. Só clica no slide e aperta espaço. Pronto, parei de compartilhar, tá? Sim. Agora eu estou lendo, a Soperj preparou 6 perguntas para mim, que eu vou ler, eu combinei que eu leio as perguntas que fizeram e eu dou a resposta. Essas perguntas eu entendi que são perguntas feitas pelos residentes ou pelos staffs,
e que procuram retratar situações da vida real e que o residente, na hora, ficou sem saber o que fazer exatamente ou qual seria a melhor conduta. Tá? Então, vamos para o caso número 1. Caso número 1, eu estou lendo aqui, é o seguinte: durante um plantão diurno, dá entrada na emergência um bebê de 4 meses, trazido pela mãe. A equipe examina o bebê e constata que ele está em parada cardiorrespiratória. A mãe relata que o deixou dormindo sob os cuidados da bisavó, idosa e acamada, para fazer compras. Voltou cerca de 2 horas depois e encontrou a criança muito, abre aspas, paradinha, levando-a imediatamente à emergência. A mãe chegou visivelmente desesperada, descalça, sem documento, pois saiu de casa com pressa, sendo levada por um vizinho. O bebê era previamente rígido, havia história de infecções agudas das vias aéreas superiores, sem complicações, uma semana antes. Ao exame físico, lactente eutrófico, em boas condições de higiene, vestido adequadamente, sem nenhum sinal de violência externa. Na intubação, não foi visualizado leite na traqueia. Bom, aí eu entendi que esse bebê não regurgitou nem broncoaspirou, estou supondo. Feitas as manobras de reanimação sem sucesso, foi constatado o óbito. A residente acha que não deve ser fornecida a declaração de óbito e sugere que o bebê seja enviado ao Instituto Médico Legal para necrópsia. Eu falo mais necropsia, acho que as duas estão certas. A staff de plantão pondera que não há indício de morte violenta e que o comportamento da mãe era compatível com a situação e que provavelmente o IML recusará a autópsia, optando por fornecer declaração de óbito como causa indeterminada. Quem tem razão? O que deve ser feito nessa situação? Essa é a pergunta. Muito bem. Isso é o que a gente chama, é um típico caso para o SVO, Serviço de Verificação de Óbitos. Para quem não sabe o que é um órgão oficial responsável por fazer necrópsias em pessoas que morreram sem assistência médica, ou pessoas que morreram com assistência médica, mas eu não sei do que essa pessoa morreu. O diagnóstico mal definido, é o famoso eu não sei a causa mortes, mas não há indício de violência nem de morte suspeita. Então, esses casos vão para o SVO. Problema, o Rio de Janeiro não tem o SVO. São Paulo tem. Eu pesquisei e vi que Miriti tem o SVO desde 2018. Mudou o som de novo. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Estamos, eu estou ouvindo. Oi, doutor, a gente está escutando o senhor aqui. Hã? Estamos. Ok. Estamos ouvindo o senhor, doutor. Muito bem. Então, voltando aqui. Esse bebê não deve ir para o IML. Eu acho que a staff está certa nesse caso. Por que não deve ir para o IML? Porque o IML vai, se for morte suspeita, claramente indício de violência, ok? Aí vai para o IML. Esse caso, não. O que o SVO faz? O SVO é um órgão oficial, ele geralmente fica ligado a algum hospital, no caso seria um hospital público, e lá os médicos vão fazer a avaliação para buscar a causa, se não conseguir, vai botar a causa indeterminada, tá? Mas isso realmente não é caso para o SVO, para o IML. Eu precisaria de fundada suspeita muito clara de que há agressão ou há alguma coisa. Aí sim, iria para o IML, tá? Então, ok? A gente costuma falar o seguinte, quando eu penso em morte natural, doença, com assistência médica, o médico dá a declaração de óbito, ok? Sem assistência médica, é o médico do SVO. Agora, se não tem SVO, se não tem SVO, quem pode dar seria o médico do Serviço Público de Saúde mais próximo do local onde ocorreu o evento, ou na sua ausência, por qualquer médico nas localidades sem SVO. Quando eu penso em morte não natural, o que é morte não natural? Homicídio, acidente, suicídio, morte suspeita. Quando é morte não natural, a gente chama de causas externas, tem que ir para o IML. Beleza? Bom. Segundo caso que me perguntam,
Paciente de 6 meses, internado na enfermaria da pediatria devido à distensão abdominal e constipação, associadas a quadro de desnutrição grave em acompanhamento conjunto com a cirurgia pediátrica. Ao longo de sua internação para investigação, foi observada pela equipe de enfermagem e médica, foi observada a constante ausência da mãe e pai como acompanhantes do paciente, os quais eram frequentemente substituídos por, abre aspas, tias de consideração da igreja, as quais se revezavam entre si para permanecer no hospital. Várias foram as tentativas de contato com a mãe, porém sem sucesso. Em uma das ausências da mãe, o menor ficou desacompanhado. A equipe questiona se ter acompanhante na internação é um direito da criança e da família ou um dever dos pais. Bom, primeira coisa que eu devia ter falado lá no comecinho, o pediatra tem que dar uma lida no ECA, tem que conhecer o Estatuto da Criança e do Adolescente, pelo menos dar uma lida, não precisa decorar aquilo, tá? Quando você dá uma lida no ECA, te ajuda muita coisa na tua prática de pediatria, falando sério. O artigo 5º do ECA diz o seguinte: nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, está lá. O artigo 10 diz: os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes, públicos e particulares, são obrigados a, item 5, manter alojamento conjunto, possibilitando ao neonato a permanência junto com a mãe. Tá? Há um outro artigo lá, o 12, que fala os estabelecimentos de atendimento à saúde, inclusive as unidades neonatais de terapia intensiva e de cuidados intermediários, deverão proporcionar condições para a permanência em tempo integral de um dos pais ou responsável nos casos de internação de criança e adolescente. Claro que CTI é diferente, é óbvio, tá? Mas esse caso aqui está falando em paciente de 6 meses internado na enfermaria da pediatria, tá? Então, os pais têm o dever, eles têm o dever de acompanhar, têm a obrigação de acompanhar, não é o direito, não, é muito mais do que o direito. O direito é claro que eles têm o dever. E mais, se esses pais não cumprirem o dever de acompanhar, largar esse bebê de 6 meses lá, esse paciente de 6 meses lá, o médico, sim, tem o dever de avisar o conselho tutelar. E o conselho tutelar funciona. Tá? Então, a família não tem direito, não. 6 meses de idade tem o dever, a obrigação de acompanhar. Tá? O terceiro caso que me propõe tem uma pegadinha. Né? Se o primeiro e o segundo também tem, eu comi mosca. O terceiro tem a pegadinha. O terceiro é o seguinte: bebê de 1 mês, indígena, da etnia Guajajara, dá entrada no pronto-socorro levado pela mãe por episódio de apneia. Há 2 dias iniciou febre, tosse, desconforto respiratório e recusa alimentar com piora progressiva. A mãe não fez pré-natal e o bebê nasceu em casa, na aldeia, com auxílio da parteira. Foi avaliado pela equipe do pronto-socorro, que iniciou oxigenoterapia e broncodilatador sem melhora. O médico decidiu, então, encaminhar o paciente à UTI. A família recusou qualquer tratamento, solicitando que aguardassem a chegada do pajé, para que ele, o pajé, desse a sua bênção, entre aspas. Após algum tempo, retiraram a criança à revelia, sem avisar a qualquer membro da equipe. Após algumas horas, retornaram com o bebê já sem vida. Até que ponto as tradições culturais e religiosas devem ser respeitadas? Bom, quando eu li isso, a primeira coisa que vem à cabeça da gente é tradição cultural e religiosa respeita sempre. Em tese, respeita sempre. Outra coisa que me chamou a atenção, alta a revelia, eu advogo que não existe. Eu penso que ou o meu paciente tem condição de alta, eu dou alta para ele, ou o meu paciente não tem condição de alta, eu não dou alta para ele. Tá? Na pediatria é mais fácil ainda. Quando você sai da pediatria em clínica médica, paciente adulto, quando ele fala, eu não vou ficar, eu vou embora, você vai fazer o quê? Você vai algemar? Você não pode algemar, você vai sedar, você vai pagar a contenção física, vai amarrar ele no leito. Então, essa é uma discussão onde eu tenho que levar em consideração a autonomia do paciente. Eu estou começando aqui um pouquinho pelo adulto, para chegar na criança depois. Tá? Então, no paciente adulto,
Eu sou obrigado a esclarecer o máximo que eu puder, e eu escrevo no prontuário. Expliquei tudo, avisei que tem risco de perder a vida, avisei que não tem a menor condição dele ter alta, eu não dou alta, se ele quiser sair, eu não posso mobilizar. Ele vai assinar no prontuário, vou pegar a esposa dele, filho ou filha maior de idade, vou pegar testemunhas, e todo mundo vai assinar no prontuário que eu expliquei. Ele entendeu clarissimamente e resolveu, na autonomia dele, ir embora. E eu não tenho como amarrá-lo no leito, ainda que ele esteja em risco de vida. Ok, isso está consolidado. Agora, a criança é diferente. Na hora que uma mãe fala, eu vou tirar o meu filho daqui e vou levar, não, não vai não. Porque o pátrio poder, ou o poder familiar, não dá direito de vida ou morte sobre a criança. Na hora que um pai ou uma mãe fala, eu vou tirar o filho daqui, não quero mais o tratamento, não quero mais atendimento, vou levar meu filho embora, se é risco de vida, aí começa aquela discussão. Eu já ouvi muita gente falar, não, você chama o conselho tutelar. Eu falo, mas conselho tutelar como, cara pálida? Vou chamar conselho tutelar? Como é que eu vou achar conselho tutelar? Tem que chamar. É o certo. Algumas pessoas falam em chamar o Ministério Público que está errado. Não tem nada a ver chamar Ministério Público. O Ministério Público não vai atender ninguém. Você não vai nem achar o Ministério Público. Agora, o certo seria você procurar chamar a polícia. É a melhor situação. É um BO, é um boletim de ocorrência. Eu sei que nem sempre consegue fazer isso. Eu sei que não sempre consegue, né? Essa é uma outra discussão de segurança dentro do hospital. Quando eu era residente, nós tínhamos até policial civil para lavrar a ocorrência. Eu me lembro que eu era R1, R2 no Cardoso Fontes, tinha PM lá para segurança nossa, até para um caso de um paciente exaltado. Eu acredito que isso desapareceu. O que eu ouço falar dos hospitais públicos hoje é uma segurança patrimonial, que não tem nem arma, e se bobear, ele está mais preocupado em saber se estão carregando alguma coisa, algum equipamento do hospital para fora, porque eu não sei se essa segurança patrimonial está garantindo segurança de um pediatra. Não sei. Tá? Então, se liga numa coisa. Quando é criança, o pai e a mãe não têm o direito de levar embora. Você tem que fazer alguma coisa. Tá? Quando há uma saída à revelia, e aqui diz que revelia e que o médico não sabia. Ah lá, após algum tempo, retiraram a criança à revelia sem avisar qualquer membro da equipe. Ou seja, quando um paciente sai do hospital, o problema está na mão da pessoa jurídica do hospital. É o hospital quem vai ter que responder a processo, não o médico, pessoa física, porque o hospital tinha o dever de cuidado. O hospital tem a vigilância. A pessoa não pode sair. Quem é o senhor? O senhor está saindo? O senhor está de alta? Como é que o senhor está indo do hospital? Então, ok? Sair da revelia da condenação ao hospital, nunca condenação ao médico. Muito bem. A questão da cultura aqui, existe um exemplo clássico, que é a Testemunha de Jeová. Né? Todo mundo já ouviu falar nessa história. Quando um adulto fala, eu não quero ser transfundido, o entendimento majoritário é que não deve transfundir. Você vai dizer, Renato, você está maluco? Ele vai a óbito, eu vou tomar um processo por omissão de socorro? Vai. Possivelmente vai. Mas se você transfundir, você vai tomar um processo também, porque você não respeitou a autonomia, a dignidade e o direito dele a exercer a religião dele, a crença religiosa dele. Então, quando é um adulto, o certo é eu respeito a autonomia. De novo, escrevo tudo no prontuário, está tudo muito claro, e mesmo assim ele não quer ser transfundido. Agora, quando é criança, você tem que passar por cima da contrariedade do pai e da mãe e fazer a transfusão. Nem que você esconda a bolsa de sangue e coloque ela no centro cirúrgico sem a família saber. O ano passado, se não me falha a memória, o Superior Tribunal de Justiça condenou os médicos que respeitaram a autonomia do pai e da mãe, não transfundiram a criança morreu. Os médicos foram condenados. Pior. Foram condenados por homicídio. Então, é complicado isso. Tá? Então, aqui, o que eu digo sempre? O seu filho não está em risco de vida. Eu entendo que ele deveria ficar. Você quer levar, eu vou chamar o conselho tutelar. Eu vou avisar a polícia qualquer coisa. Se não está em risco de vida, ok? Quer levar embora,
posso até concordar, mas eu digo o seguinte, se arrepender, traz de volta, que eu aceito correndo, tá? Qual é uma pegadinha possível aqui? É que nós estamos falando de índio, aí a coisa muda um pouquinho, tá? Pela lei, a lei que ainda está em vigor, ela considera que índio é não imputável. O índio ele é enquadrado no código como uma pessoa que não teria responsabilidade, que é um absurdo, que já está começando a ser mudado esse entendimento. Tá? O código fala que é não imputável, quer dizer, não condenável, o lesado mental, por exemplo, doente mental, mas índio não é doente mental. Ele tem raciocínio perfeito, só que ele pensa diferente de você, de mim. O índio tem outra maneira de ver a vida, tem outros valores éticos e morais, mas isso não faz dele um débil mental. Então, o entendimento é, se o índio tem plena consciência de que ao tirar esse filho dele, ele causaria a morte do filho dele, já se condena esse índio. Tá? A discussão é, esse índio, ele é um índio totalmente isolado, ou ele é um índio em via de integração, ou ele é um índio integrado. Se ele é um índio integrado à vida do homem branco, vai ser condenado. Se ele é um índio que vive totalmente isolado, ele vai ser inocentado. Tá? Vamos para a quarta pergunta. Você está atendendo no ambulatório de puericultura do seu hospital terciário, quando chama para uma consulta de primeira vez, quando é chamado, né, para uma consulta de primeira vez de uma menina de 2 anos. Ela veio trazida pelo seu pai e por sua mãe, na anamnese dirigida. Você pede para ver o cartão vacinal. Para sua surpresa, não há nenhuma vacina aplicada no cartão. Quando você pergunta aos pais sobre esse fato, eles dizem que são contra vacinas. Disseram que tem um sobrinho autista que ficou assim logo após a vacina contra o sarampo aplicada aos 12 meses. Os pais também falam que não pretendem vacinar-se contra a Covid-19. Aí vem a pergunta, vacinar os filhos e a si mesmo é um dever ou um direito dos pais? Não tem a menor dúvida que é indiscutível a obrigação de vacinar os filhos. A mesma coisa, que uma pessoa maior de idade queira se colocar em risco é questão da autonomia dela. Mas nenhum pai ou mãe tem o direito de colocar filho em risco. Então, só por aí é obrigatório vacinar o filho. Só que a coisa está indo um pouco além, porque numa situação de pandemia já está firmado o entendimento de que sim, na hora que for obrigatório, mesmo os adultos deverão tomar. Não dá para ser egoísta e achar que eu vou me beneficiar da imunidade de rebanho, então não vou me vacinar e deixo os outros se vacinarem. Não vai ser por aí. Tá? A quinta pergunta, são 6, a quinta, adolescente de 17 anos, sexo feminino, natural do Rio de Janeiro. Há 2 meses começou a apresentar, isso é bem interessante, há 2 meses começou a apresentar dor lombar, sem queixa de sintomas urinários ou febre. Tá? 17 anos, tá? Ok. Sem dor, sem queixa de sintoma urinário, sem febre, houve piora da sintomatologia há 3 dias, levando a procurar o hospital, onde chega acompanhada do namorado de 30 anos. Tá. Foi realizada uma tomo que evidenciou corpo estranho em região pré-sacral. Alegava não saber como explicar esse achado. Referia ter participado de um ritual em um centro espírita, levada pelo namorado, onde ficou desacordada, não sabendo informar do que ocorreu no período. A cirurgia fez a remoção do corpo estranho de formato pontiagudo, de aproximadamente 6 centímetros, na região pré-sacral. A equipe quer encaminhá-la à psicologia e ao conselho tutelar para estudo social. A adolescente pede à equipe que seus pais não sejam informados do que ocorreu e se nega a ser avaliada pela psicóloga. Seu desejo deve ser respeitado? Olha, é meio pegadinha, mas tem resposta, acho bem razoável. É o seguinte. Eu tentaria conversar com ela sozinha. Primeira coisa. Namorado fora da sala. Eu tentaria. Para dar a chance dela me falar alguma coisa. Alguma coação, qualquer coisa. Eu tentaria ir. Privacidade dela. Eu tentaria argumentar. Preciso fazer um exame. Tentaria. Problema. Se ela falar, não, mas eu quero que ele fique na sala comigo. Vai ter que ficar.
ela é madura, tá? Legalmente falando, ela é incapaz, porque a lei estabelece que a capacidade jurídica é com 18 anos ou mais. Só que hoje em dia, gente, pelo amor de Deus, 16 anos você pode votar, pode dirigir carro, tá? Mulheres com 16 anos têm direito à consulta com ginecologista sem o pai, sem a mãe. E se elas pedirem, por exemplo, para um ginecologista prescrever um anovulatório, alguma coisa, e pedir sigilo, esse ginecologista está proibido de contar para o pai e para a mãe. Ela tem direito a sigilo. Tá? Então, eu entendo que essa adolescente de 17 anos, para mim, é autônoma. A questão, mas não tem 18 anos. Para mim, isso aí a gente consegue resolver facilmente no tribunal. Isso não é problema. Então, como se, eu trataria como ela é adulta. Mas eu tentaria isso, botar o namorado para fora, e, em hipótese alguma, contaria para os pais. Sigilo profissional total. Não há condição de contar para os pais. Tá? Tem até um caso que é meio engraçado e é real. Um paciente que estava mal, precisava de sangue, testemunha de Jeová, a família toda em volta do leito, conversando com o médico, esse caso é real. O médico olha para o paciente, percebe uma angústia, aquele olho no olho de relação médico-paciente que vem com o tempo. Desculpe, eu não estou brincando com o pessoal residente, não, já fui residente, mas com o tempo a gente vai pegando essas coisas, né? Então você percebe, é uma hesitação, é um tom de voz, é uma coisa. O que o médico fez? Botou a família toda para fora para conversar sozinho com o paciente. Virou para ele e falou: eu estou achando que o senhor está um pouco ansioso, alguma coisa que eu preciso saber, que o senhor queira me contar. Nessa hora o paciente virou e falou: doutor, pelo amor de Deus, eu estou casado há 40 anos com essa mulher. Eu não sou testemunha de Jeová. Para mim, eu convivo e digo que sou, mas eu não sou e não quero morrer. Não quero saber. O senhor vai transfundir, vai me salvar. E nós vamos dizer que, com a minha fé, que Deus iluminou o senhor, o seu talento, Deus olhou por nós e o senhor me salvou, isso é sigilo nosso. E assim foi feito. O médico contrabandeou esse sangue e o paciente não foi a óbito. Tá? Então, essa história é a questão de, há momentos que eu preciso de ter alguém acompanhando o paciente. Há momentos que eu preciso ninguém acompanhando o paciente para conversar com ele. O saber isso vem com o tempo, vem com a sensibilidade individual de cada um. Então, essa moça, eu, em hipótese alguma, contaria aos pais, eu tentaria conversar com ela, e se ela disser, eu não quero psicólogo, o que eu posso fazer? Eu vou obrigar a fazer terapia não querendo? Vou obrigar um estudo social não querendo? Eu acho que a saída é essa. Tá? O último caso é o que eu chamo que, se você acha que é fácil, com certeza, ou você não entendeu, ou você não está bem informado. Quer dizer, para mim, né? Vamos lá. É o caso da residente. Uma residente de pediatria do 3º ano se descobre grávida, faltando 6 meses para terminar a residência. Tá. Seu supervisor, a Coreme e o setor de saúde do trabalhador do hospital concordam que ela deve ser afastada da residência enquanto durar a pandemia de Covid-19. Nesse caso, a bolsa será suspensa enquanto ela estiver afastada e os meses de afastamento deverão ser cumpridos após. Perfeito. A residente alega que está vacinada e que nesses próximos 6 meses estará em setores, abre aspas, seguros do hospital, como neonatologia e ambulatório de especialidade, e que deseja continuar frequentando a residência para não atrasar o seu término. Seu obstetra fornece atestado liberando-a para trabalhar. Ela é de outro estado, precisa da bolsa de residência para se sustentar. Nesse caso, aí vem a pergunta: deve ser levado em consideração o desejo da residente ou ela deve ser obrigada a se afastar? Quando eu recebi essa pergunta, foi que eu pensei, parece fácil, mas tem que ler com cuidado. Tem muita coisa em jogo aqui, né? Eu fiquei lembrando meus tempos de coordenador de Coreme, de plenária da Seremerge. Aí eu fiquei pensando, bom, vamos lá, ela está no R3. Eu não sei se ela vai querer fazer o R4, o R5 de subespecialidade. Faltam 6 meses para terminar a residência. A residência vai acabar, sei lá, vamos dar um chute aí, 28 de fevereiro. Residente meu acabava antes, porque eu dizia ao cara, quer conselho? Sai de férias não.
Tira o mínimo de férias possível. E aí, quando faltar um mês ou dois, eu te libero daqui, eu dou ponto. Posso falar isso, porque já estou até aposentado como médico, a Ceremerge não vai me perturbar mais. Mas cansei de orientar residentes, sobretudo, assim, olha só, você, o último mês, nem aparece aqui, você já cumpriu o cargo horário, mete a cara para fazer o concurso, para virar R4. Então, eu não sei se ela consegue acabar essa residência antes, não tirar a licença, acabar essa residência antes e deixar essa residência depois que ela virar R4, se ela quer ser R4, eu não sei. Tem que ver o que é. Tá? É uma questão a discutir. Outra coisa, é óbvio, ela pode se afastar e entrar na licença maternidade. Acho que isso aí, de alguma maneira, vai suprir o aspecto financeiro dela. Mas o que está em jogo aqui, além disso, são as sutilezas, é autonomia. Estamos falando de médica adulta, ainda por cima, com conhecimento de causa. Ela é adulta, ela é médica, ela é autônoma. Mais ainda, para complicar, ela tem um obstetra que dá um atestado liberando para trabalhar. A outra discussão é, ela tem o direito de botar aquele bebê em risco? O que pode acontecer? Aí é a tal história. Vocês é que vão responder quando a gente começar a discutir esse caso, porque esse é o último. Tá? Eu não tenho ideia, como eu não atuo mais no hospital, não sou obstetra, nunca fui obstetra, eu nunca trabalhei com genética médica, não sei se eu estou falando bobagem, mas há algum risco de algum desfecho ruim, algum dano para esse bebê, se ela se infectar com Covid, eu não tenho ideia. Mas também tem uma outra discussão, que é mais enjoada, até onde prevalece o interesse de um ser pleno e completo ou a autonomia de um vir a ser. Pessoal, eu não entro em discussão religiosa, tá? Não entro, porque se eu entrar em discussão religiosa, você sempre vai encontrar radicais de um lado ou de outro. Quando eu digo que, para mim, não faz sentido que a autonomia de um vir a ser tenha que prevalecer sobre a autonomia de um ser que já é, o pessoal religioso diz que eu sou abortista, que eu sou um doido, que eu não estou ligando para o interesse do feto. Eu costumo dizer que o bebê, para mim, é um vir a ser. Não sei nem se vai ter um aborto espontâneo, eu não sei se vai ser um natimorto, e eu não consigo imaginar por que o interesse de um bebê tem que prevalecer sobre o interesse da mãe. Isso, para mim, não faz o menor sentido. Tá? Então, a discussão é muito enjoada, e eu não sei responder isso. Eu não sei. Tá? Estou sendo sincero para você. Eu tenderia a acatar o que essa residente quer. Eu acho que isso dá uma discussão muito grande. Para vocês terem uma ideia, tem um projeto de lei no Senado há 4 anos, no sentido de proibir trabalho de gestante em ambiente insalubre, considerando que o hospital é um ambiente insalubre. Esse projeto de lei não anda, está engavetado, parado. O último movimento dele foi em abril, eu pesquisei, abril agora desse ano, aguardando designar um relator. Então, esse eu acho que é um caso da belíssima discussão, que entra em jogo tudo isso, né, que é a autonomia da mulher, a autonomia do bebê, os direitos dela. Então, eu prefiro discutir mais com vocês isso. Eu preparei uns casos meus, mas pelo adiantado da hora, eu também preparei uma pegadinha bonita para vocês, que vocês deixaram na próxima reunião, não sei daqui a quantos meses, vai ser diferente, vocês que vão responder. Eu tenho uma pegadinha ótima para vocês. Eu agradeço, vamos ouvir as perguntas, vamos conversar agora sobre o que foi falado, dentro do possível, tirar dúvidas de vocês. Muito obrigado, aguardo. Oi, a gente que agradece. Não teve nenhuma pergunta no chat, então eu vou deixar aberto para quem quiser perguntar. Em relação à da residência, a gente podia pegar essa última, porque eu acho que tem vários preceptores aqui na sala, né, assistindo, e a gente podia... É uma discussão que rolou no nosso grupo, por isso que eu botei ela. Em relação às gestantes com Covid, então o maior problema... Tá ouvindo? Tá me ouvindo? Em relação a quê? A gestante, né, com a residente grávida. A última pergunta, sim. Sim, a última. O problema, são alguns problemas, não é exatamente no bebê, a gestante tem um risco maior, a gente tem visto muito óbito materno. Então, seria mais, na verdade, uma preocupação
para o bebê, mas, na verdade, indiretamente pelo risco da mãe, né? E teve uma lei recente que liberou todas as gestantes para trabalho remoto durante a pandemia. E só que, assim, essa lei é uma lei trabalhista e o residente é uma bolsa. Então, essa foi a nossa dúvida. E as Coremes ainda não se pronunciaram, né? Ainda não fechou nada, que eu saiba. Cibele está aí. Patrícia, você quer que eu apresente o caso da minha... Acho que é o Você caso... própria? Eu fiz uma coisa meio ficção, mas baseada em fatos reais. Boa noite. Deixa eu só fazer um comentário rapidinho. Eu fui coordenador de Coreme. Eu sempre dizia que o Brasil é muito engraçado. No Brasil, você pega uma coisa francamente ilegal, diz que é legal e passa a ser legal. O Brasil é uma delícia. Exemplo, todo mundo trabalha 40 horas. Não, o residente trabalha 60. Isso é lei, é legal. Virou lei. Né? As médicas penaram muito, mas muito, para conseguir afastamento por licença maternidade. Quando conseguiram, era um período pequeno. Se me falha a memória, era 90 dias, no máximo. Eu, como coordenador, tinha que solicitar, a residente tinha que me pedir para prorrogar a licença, porque na nossa época não suspendia a bolsa. Na nossa época, a residente ela saía de licença, tá? Ok? E ela recebia. Quando acabava, quando ela voltava, ela trabalhava para preencher a carga horária, ela trabalhava sem receber. Era assim naquela época. Estou falando de 20 anos atrás, até mais, tá? E eu vi que mudou. Agora é diferente. Agora ela é afastada e ela não recebe mais a bolsa. Mas isso era uma violência contra a mulher. Porque, todas as mulheres têm 180 dias de licença, mas a residente tem 90. Você é mulher, mas se você for residente é só pela metade. São essas coisas que eu digo que pega uma coisa ilegal, transforma ilegal e diz que está legal. Vamos lá. Bom, eu sou coordenadora do programa de residência de pediatria da UFRJ. Tá. Pediatria são 3 anos agora, e eu tenho uma R3 que está grávida. Ainda bem que não é a R5. Pois é. Mas é quase isso, porque ela já tem uma... Eu até queria que fosse a R5. Pronto. Ela foi farmacêutica, pós-graduada, depois foi fazer medicina. Então é quase R5. Não, é porque a R5 é a minha nora. Ah, tá. Por isso que é o FRJ. Então, tá. Então, ela é R3, ela está então, no último ano do programa de residência, está grávida, fez questão de se vacinar, com documentação da obstetra dela, autorizando a vacinação. Sabia da questão do afastamento, mas ela, em momento algum, deseja se afastar. Ela tem uma questão familiar muito própria, o marido foi transferido para o Ceará, ela tem um filho já maior e a família toda vai se mudar para o Ceará e ela não tem como voltar pós-licença maternidade para repor o trancamento. Nós mudamos todo o rodízio dela para a situação de menor exposição, ou seja, ambulatório ou cuidados paliativos, segurança do paciente que não tem uma exposição significativa a doentes, e o hospital tem um fluxo diferenciado para pacientes com sintoma respiratório. Ela estava ativa até que houve essa discussão na semana passada e eu a coloquei de férias. Ela saiu de férias a contragosto, por conta dessa lei que é para quem é CLT, realmente não tem nada na Comissão Nacional de Residência ainda posicionando. Eu prometi a essa residente que eu vou fazer um documento solicitando um parecer da Comissão Nacional, porque ela não deseja ser afastada. Entendi. Eu sei que existem outros programas que também estão com essa situação e a nossa residência multiprofissional agora está com 2 gestantes grávidas que não desejam se afastar. Uma farmacêutica e uma outra é nutricionista. O que eu faço com ela? Deixa eu te perguntar uma coisa. Essa R3, ela quer acabar o R3 e voltar para o Ceará? Sim. Não quer fazer R4 nem R5? Não. E ela precisa receber a bolsa, o problema pecuniário ou afastamento supre? A questão... O INSS
recebendo INSS, resolveria o financeiro dela? O financeiro não é o problema dela. Ela quer concluir, ela não quer voltar para pagar os 4 meses que vão ficar faltando quando o bebê nascer, entendeu? Porque ela tem que voltar para o Ceará. Ela tem que ficar no Ceará. É possível desligar do Rio de Janeiro, arranjar um outro hospital credenciado pelo CNRM em Fortaleza, ela conclui lá? Pela resolução, não. Se a Comissão Nacional me disser que eu tenho que afastar, a próxima pergunta que eu vou pedir à Comissão Nacional, que quebre essa resolução para que ela possa pagar. Ela vai pagar, vai fazer 2 rodízios opcionais no Ceará lá, mas faltam 4 meses. Olha só, eu já desliguei, vem cá. Se o programa for descredenciado, você não tem que... É uma outra situação. Você tem que transferir o residente para outro lugar? É uma outra situação. Agora tem uma resolução muito restritiva com relação à transferência de programa. É mesmo? É bem complexo. Tem umas... Mas, se prejuízo para ela, talvez. De ir para outro lugar não é um critério para ela ir? Não, o marido não é militar. Só se for militar. Quer dizer, transferir não é solução, então? Só se for não militar, é permitido. Né? Hã? Não é permitido pela Nacional. Tá. Porque a gente já teve isso antes, tá? Já tivemos isso. Mas é recente essa lei. Coordenador final dos anos 90, início dos anos 2000. 2000 e pouco já era coordenador na Coreme. Olha, se não é... Bom, tal história. Eu tenderia a respeitar a autonomia dela e o desejo dela. De novo, é adulta, miseravelmente tem 25, 26, 27 anos, não pode ter menos... R3 não pode, dificilmente vai ter menos de 26 anos. Tem 39. É adulta, autônoma, ainda por cima tem conhecimento de causa, é médica, sabe os riscos a que está se submetendo, sabe os riscos a que está submetendo as pessoas em volta, etc, etc, etc. Então, eu tenderia a respeitar a autonomia dela. Agora, o que a CNRM vai falar, eu não sei. Aí a discussão é sempre enjoada. A gente não é o sabe-tudo que acerta sempre. Eu não sei quem decide, alguém com viés. A consultoria jurídica da CNRM com viés, aquilo que eu digo é a lei. Cara, isso me dá doença quando eu vejo alguém, lei. Quando alguém fala para mim, eu sou um servidor da lei, meu amigo, eu não fui feito para servir a lei foi feita para me servir. Então, essas pessoas, lei, isso me apavora. Então, não sei, eu fico preocupado com essa doutora, o que vai acontecer com ela. Não sei. Vamos aguardar o que vão dizer. Né? Eu acho que deveria prevalecer o bom senso, as pessoas deviam ser ouvidas, mas é difícil. Obrigada. Não te ajudei muito, não. Né? Olha, diz para ela que se ela quiser processar, lado, pelo menos. Se quiser processar a CNRM, desculpe a captação de cliente aqui, se ela quiser processar a CNRM ou se impedirem o desejo dela, eu topo essa briga. Obrigada. Eu vou brigar por ela. Tem uma mãozinha levantada e tem uma pergunta no chat. Márcio, a sua pergunta tem a ver com o que a gente estava falando? Tem, porque eu concordo com então eu falo você e depois eu vou fazer a pergunta do Murilo, que ele botou no Tem uma pergunta sobre saída da revelia. Temos uma mãe de um paciente com síndrome de West na última internação. É essa? Não. Tem uma pessoa com a mão levantada que eu acho que ele vai acrescentar do que a gente estava falando, não é isso, Márcio? Então fala, qual é a pergunta? Na verdade, a minha dúvida de não deixar ela fazer é simples. Vamos, pior cenário, né? Essa menina pega Covid, vem a óbito. O IPPMG pode ser processado por alguma coisa relacionada a isso? Porque se não for isso, aí a autonomia jurídica dela está protegida, porque se o único... E assim, não estamos falando de qualquer instituição, né? O FRJ, então vai ficar emblemático. Então, eu queria realmente saber se isso pode dar algum problema para o FRJ, porque se não der, não vejo nenhum problema de respeitar a autonomia dela. Não sei se o senhor discorda. Eu acho que tem que estar muitíssimo bem documentado, que ela foi mais do que devidamente orientada, ela sabe todos os riscos, ela está assumindo os riscos por conta dela. O FRJ não tem nada com isso. Eu entendo dessa forma. Porque, senão, repare só,
se eu for tutelar muito, eu vou proibir um monte de coisa, porque alguma coisa pode acontecer. Entendeu? Eu acho que o que importa o mundo do direito funciona muito, eu falo de brincadeira, que é o jogo do bicho. Vale o que está escrito. Se não está escrito, não vale. Se está escrito, vale. Então, tem que estar bem documentado. Então, eu acho que essa residente, ela teria que assinar um termo redigido, muito bem amarrado, em que ela está plenamente... Ainda mais que eu falei, ainda por cima ela é médica. Ela é pediatra. Então, eu acho que tinha que estar muito claro que ela está plenamente consciente de todos os riscos dela e está assumindo os riscos, e que isso, em hipótese alguma, pode trazer algum ônus ou alguma responsabilização para a FRJ. É o meu entendimento. Tem registro em ata. Coreme, inclusive, autorizou um rodízio excepcional para ela. Isso tem registro. Com certeza, registrar tudo em ata, com certeza. Vocês vão ter que esperar a decisão muito obrigado. Eu estou vendo uma pergunta aqui do Miro Saeg. Isso. Uhum. Tem uma pergunta sobre sair da revelia. Temos uma mãe de um paciente com síndrome de West, e na última internação do filho, ela queria sair da revelia. Quem tem síndrome de West é o filho, é o paciente, né? Ela queria sair da revelia. Ela conseguiu uma ordem judicial que nos mandava liberar o filho dela? Oi? Como é que é? Vamos lá. Me dá uma ajuda aqui. Síndrome de West é o quê? Aquela de... É uma epilepsia de difícil controle. Hã? Epilepsia. Epilepsia. Isso, de difícil controle grave. Ela conseguiu uma ordem judicial que nos mandava liberar o filho dela? Pelo amor de Deus. Conseguimos desconversar e manter o paciente internado, porém, se ela tivesse insistido, qual seria a conduta frente a uma ordem judicial? Ordem judicial, meu amigo, não tem muito jeito. Ordem judicial você tem que cumprir, ou então você teria que conseguir alguma forma de um alerta, algo muito urgente para levar ao conhecimento. Eu estou entendendo que isso foi num plantão. Um juiz de plantão, um advogado chegou, porque uma circunstância dessa é plantão judiciário, porque se for processo normal, o paciente morre, o processo não foi nem olhado ainda. Tá? Então, isso é num plantão, alguém foi a um plantão judiciário e conseguiu essa ordem. Em tese, tem que cumprir. Eu documentaria tudo. Tem que estar tudo muito documentado no prontuário. Inclusive, a ordem judicial tem que ficar anexada ao prontuário. Eu, se sou o médico, eu xeroco ela e guardo uma cópia comigo, porque se esse prontuário sumir, como é que eu provo que tinha uma ordem judicial para deixar o paciente sair? Eu faria isso. Xeroco essa ordem judicial e guardo na minha casa. Tá? Eu liberei, fui obrigado, até escreveria. Não estou de acordo, acho um absurdo, mas sou obrigado a cumprir diante de uma ordem judicial, em tese. Tá? Mas, a tal história, a saída que eles conseguiram foi muito boa. Tem a ver com a pegadinha que eu estava aprontando para vocês, que é mais ou menos por aí, mas vamos deixar para outra reunião. Eu estou surpreso, isso para mim é alguém que faz uma petição parcial e o juiz não ouve, porque não costuma ser assim. O juiz costuma ouvir o médico. Tá? O juiz costuma ouvir o médico, justamente porque ele não entende medicina. O juiz, antes de dar uma ordem, ele quer ter certeza que o médico está de acordo, que não vai ter dano para o paciente. Então, esse caso, doutor Murilo, esse caso eu estou realmente surpreso. Não é o que se vê normalmente. Tá? Quer ver uma coisa interessante? Já perguntei para vários juízes. Quando chega uma mãe segurando um bebezinho, fala, pelo amor de Deus, tem que internar, senão vai morrer. O juiz fala, Renato, eu não discuto. Eu dou o mandado na hora, eu mando internar na hora. Se a internação era indevida, nós vamos discutir depois, aí nós vamos caçar liminar depois. Mas nenhum juiz quer ter na consciência que eu neguei e a criança foi a óbito. Então, nesses casos, é o inverso, ele manda internar. Tá? Para tirar de lá, sem ter ouvido o médico, não é comum. A gente teve uma vez, era uma situação diferente, mas era uma criança que estava clinicamente bem, a gente não liberava ela. Levanta um pouquinho o teu rosto, senão não vejo isso. Não podia liberar a criança por conta social.
A gente tinha medo dos pais não cuidarem dela. E aí a criança estava bem. Aí o pai foi num juiz, no plantão judiciário, e disse que estavam mantendo a filha dele no hospital contra ele. E aí entraram para a gente dizendo que aquilo era cárcere privado e obrigaram a gente a dar alta para a criança. Isso aconteceu. Aí, assim, meses depois ela foi internada em outro hospital e a família perdeu a guarda. Mas nesse momento a gente teve que ser obrigado a liberar. É a tal história, é aquela coisa que a gente fala, né? Ordem de juiz que tem que cumprir, né? Sim. Mas são absurdos. Eu acho que tem que avisar até Conselho Tutelar. Olha só, tem alguma coisa errada. Alguém está dando informação equivocada para esse juiz, e porque não entra na minha cabeça que o juiz vai dar uma decisão em prejuízo de uma criança. Mas assim, esse pai falava isso. A minha filha está lá, os médicos querem ficar com ela lá, eles não querem liberar a minha filha. Ela deve ter contado essa história para ele, né? Imagino. Mas não é o comum que a gente vê, tá? Uhum. É difícil, viu? É difícil. Algumas perguntas? A Maiara levantou a mão. Mai, abre seu microfone e pode falar. Oi, boa noite. Eu que estava presente com a doutora Patrícia, né, na situação do primeiro caso, sobre mandar ou não... Do atestado de óbito. Liga a tua câmera aí. Maiara, pode ligar a tua câmera ou não? Espera aí, que eu estou dentro do carro, só um minuto. Tá dando para ver? Tá escura essa. Então, aí a minha dúvida também nessa situação foi porque eu achei que houve alguma negligência por parte da mãe, por ter deixado o bebê aos cuidados da bisavó, que é acamada. E aí, nessa situação, não deveria ser repensada essa questão de mandar ou não? Assim, o senhor explicou que ficou de forma clara que não seria um caso elegível para o IML, seria para aquele outro órgão. Mas eu achei que houve alguma negligência por ter deixado a criança com essa avó, que é acamada, e não poderia cuidar da criança direito, entendeu? Com certeza, eu não tenho dúvida nenhuma, mas a questão que me perguntaram é se vai para o IML ou não. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Ela botou o fone no ouvido. Sim. Sim, e aí não cabe a gente, então... Quando eu vi a sua pergunta, eu não sabia que era sua, tá? Primeira coisa, a negligência da mãe, Aí vem a pergunta, vou punir? Mas já perdeu o filho? Já teve punição maior? Então não cabe punir. Punição para mãe... Não, e o detalhe, era uma mãe de 18 anos com 3 filhos. Só o desespero dela chegar no pronto-socorro descalça, carregando o filho morto. Imagina, essa mulher não tem Freud que resolva isso nos próximos 15, 20 anos. Né? Tá. A questão da dúvida tua repare só, se você não tem evidência de trauma físico, de violência física, a história da mãe é compatível, o desespero da mãe é compatível. Para você mandar para o IML, você teria que ter alguma coisa muito mais fundamentada, e você não tem. Entendeu? Então, se você mandar para o IML, eu me dei o trabalho até de conversar com o perito para responder essa tua pergunta. Me deu o trabalho de perguntar a alguns peritos como funciona isso. Alguns falaram, não vai nem fazer a necrópsia, vai botar indeterminada. Alguns fazem sim, vão fazer, mas provavelmente vai dar alguma coisa agora. Não era para ter ido para o IML. O Rio de Janeiro tem uma situação peculiar, que é o fato do CREMERGE já ter entrado com uma ação civil pública lá para trás, já ganhou a ação. O Estado foi obrigado pelo Tribunal de Justiça a implantar o SVO e ainda não implantou. Isso seria um desafogo muito grande para esses casos, porque imagina o que pode chegar, pelo teu raciocínio, vai chegar muita gente no IML, eles não têm como dar conta. Então, eu acho que o Conselho Tutelar tinha que ter até acompanhado essa família, isso agora retrospectivamente falando. Mas assim, foi num domingo, né? Então, assim, foi complicado isso, mas realmente... Acompanhar essa família
Os outros filhos, ela tinha outros filhos. Não estou pensando tutelar, não. É bom, estou pensando mais, ok, uma avaliação. Mas a preocupação da Maiara, né? Da negligência da mãe. Tipo assim, essa negligência Mas não vai ela- poder voltar atrás, Ela mas. pode ter dado uma saída rápida para fazer alguma coisa e deixou o bebê com a bisavó. Claro que é uma maluquice deixar com a bisavó, mas qual é o raciocínio dela? É um bebezinho de leito ainda, né? Então não vai sair andando, não vai se jogar, enfim. E eu tenho. Não há dúvida que houve negligência. Nenhuma dúvida. Mas. E eu tenho, assim, uma outra dúvida, porque eu já, trabalhando na emergência, também já chegou um bebê em óbito com um relato, tipo, que estava dentro de uma caixa d'água tomando banho e ninguém viu que a criança se afogou. Tinha 3 anos e chegou... Não, esse é IML, é acidente. Então, esse eu mandei para o IML, porque, além de tudo isso, ele ainda tinha as roupas secas, ou seja, não foi socorrido de imediato. Tá. E aí eu iria até te perguntar se seria para esse outro órgão que não tem aqui no Rio, que é para morte não violenta. Mas eu mandei para o IML e no dia eu fui até sofrer um assédio moral pela equipe da chefia do hospital, porque não queriam que eu mandasse e tudo mais. Foi bem chato. Vamos lá. Tinha 3 anos. 3 Caiu anos. Na piscina, ninguém viu, se afogou. Segundo os pais, mas era uma história muito confusa, eles entravam em contradição, cada um falava uma coisa. Mais uma razão para ir para a IML, tá? Quem estava com a atribuição de cuidar dessa criança naquela hora? Olha, eu não lembro, que isso faz uns 3 anos, mas eu acho que era o pai. Pai ou mãe, devia ter algum adulto. Era uma família bem humilde, assim, que estava cheio de criança, levaram um monte de criança. Responde por homicídio. Claro que não é homicídio doloso, homicídio culposo. Tá? Esse é código penal. Eu estou partindo do princípio benevolente de que não foi premeditado. Ninguém jogou a criança para se afogar. Aí é um monstro. Não estou pensando nisso. Estou pensando num pai distraído, que está no celular falando um tempão, está no Zap, ou está lendo jornal, fazendo não sei o quê, e não se deu conta que o filho dele caiu na piscina e se afogou. Então, não há dúvida nenhuma que há crime e não há dúvida nenhuma que vai ao médico legal. Não tem dúvida nenhuma. Até porque o IML vai constatar a morte, a causa-morte, afogamento. Tá bom. Era só para Você não tem como ter certeza mesmo. Traz essa criança, já chegou em óbito, já chegou... Já estava morta há muito tempo. Você vai dar um atestado de óbito de uma morte que você não assistiu? Não, e essa foi acidental, né? Essa merece mesmo. Com certeza, IML. Não tem dúvida. Acidental na melhor das hipóteses, né? Sim. Uhum. Então tá. Obrigada. Obrigada. Gente, tem mais alguma coisa? Já são 8h40 quase, então se ninguém mais tiver nenhuma pergunta, a gente queria encerrar e agradecer. Acho que não, né? Tá. Então, gente, muito obrigada a vocês. Foi excelente. Acho que a gente pode ainda conversar muito mais na próxima vez. E obrigada a Lana também. Então, vou encerrar. Queria deixar meu último slide para vocês, o meu contato, para que, se ainda tiver... Ainda tá ligado ou desligou tudo? Tá ligado. Aí, tá? Agradeço mais uma vez, me coloco à disposição, tá? É muita coisa para falar. Eu acho que talvez seja melhor, numa próxima ocasião, Patrícia, se vocês concordarem, a gente escolher tema mais limitado. Por exemplo, termo de consentimento informado, ou telemedicina, ou mídias sociais, a gente fazer uma coisa mais focada e poder discutir um pouco melhor, tá? Quer dizer, a minha preocupação hoje foi mostrar coisas básicas e responder as perguntas, tá? Mas eu fico à disposição, agradeço mais uma vez pela atenção, tá? Muito obrigado. Gente. Então, boa noite para todos. Então, vou encerrar, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, boa noite. Tchau, boa noite.